Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui direto da cidade de Paracambi, Rio de Janeiro, região sul do Rio de Janeiro, falando para toda a torcida, toda a família vascaína, norte e sul desse Brasil, trazendo vídeo aqui de domingo, né, gente? O único vídeo de domingo, né, já tarde já. Agora que eu tô gravando esse vídeo aqui já é umas 7 e pouca da noite, mas foi a hora que deu para eu gravar hoje. Também não tem notícia, não tem nada, não tem... Essa data FIFA, na minha opinião, é horrorosa, cara. Essa data FIFA, para mim... Eu já não ligo para a seleção brasileira já há muito tempo, então... Sinceramente, assim, é minha opinião, tá? Para mim, a seleção brasileira foi até ali no máximo 2006... A partir de 2010 eu já não estava acompanhando muito, aí até que eu larguei de mão de vez por vários fatores, né? Vamos de informação, vamos de notícia, mas antes de tudo, deixa eu só fazer uma observação aqui. São 2 recados, tá? São 2 recados e fazer uma observação do vídeo passado. O primeiro recado é o seguinte, pedir para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Gente, assiste o vídeo até o final, por favor. Eu sei que tem vídeo longo, eu sei que tem vídeo aí de 30 minutos, 25 minutos, mas é porque são vídeos assim mais elaborados, traz cortes de um vídeo de algum jornalista ou de alguma personalidade do futebol aí que deu alguma declaração. Aí o vídeo fica às vezes grande, mas assiste até o final, não importa, não precisa ser hoje, pode ser quando você tiver tempo. Mas não pega assim, não assiste 5 minutos e sai, porque o YouTube vai entender que você não viu. Eu tô percebendo que a maioria das visualizações é de pessoas que chegam no canal, que não são inscritas, e a visualização dos inscritos está baixíssima, cara. Está muito baixo. Quem é inscrito aqui no canal não está vendo os vídeos. Quem está vendo os vídeos são as pessoas de fora. E já que você está chegando aqui agora... Já que você é novo no canal, está vendo o vídeo pela primeira vez, gostou do conteúdo, gostou do vídeo, se inscreve aqui, dá essa moral, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você ficar a par do próximo vídeo e de outras novidades aí, tanto do Vasco da Gama quanto do futebol brasileiro. Por falar em futebol brasileiro, tem muita gente aqui, inclusive, que eu conheço, que são meus amigos, que torce para o Flamengo, que torce para o Fluminense, que torce para o Botafogo, que se inscreveram no canal. Todos são bem-vindos, não tem problema nenhum, cara. A resenha é válida, pode comentar, pode sacanear quando o Vasco perde, tudo também. Não tem problema nenhum, mas contanto que seja no respeito. Se vier com falta de respeito, se vier com xingamento, se vier... com palavra esdrúxula, de maneira desrespeitosa, é ban. É ban na hora, cara. Eu vou excluir na mesma hora, eu vou bloquear e não tem conversa, entendeu? Quer brincar, quer zoar, quer sacanear, não tem problema nenhum, mas sem desrespeitar, sem xingar, sem ofender. Eu acho que a gente aqui, a gente pode brincar, a gente pode fazer uma resenha e respeitando um ao outro. Agora, só contextualizar o que eu falei sobre... A declaração do seu Mauro César Pereira sobre o Maracanã, tá? O que eu quis dizer, na verdade, cara, é que o Mauro César ele não pode ficar comparando o Maracanã com os outros estádios. Ele não pode comparar o Maracanã com o Morumbi, com a Arena RMV, com o Mineirão, com todo o respeito aos outros estádios. Ele não pode ficar comparando a história do Maracanã de 75 anos com a história do Mineirão, com a história... da Arena de Itaquera, que é do Corinthians, que ele diz que o Corinthians não pagou, então não é dele. Aí ele fala da Arena RMV, que é do Atlético ou é dos donos da SAF? Ele coloca em xeque. Ele fala do Engenhão, que o Botafogo também arrenda o Engenhão. Gente, olha só, o Maracanã ele tem 75 anos. O Maracanã tem história ali de todos os times do futebol brasileiro, todos os clubes. O Santos jogava ali na época do Pelé. O Santos disputou ali campeonato interclubes na época do Pelé. Então você não tem como você comparar o Maracanã com os outros estádios. Por isso que o Maracanã não pode ser de um clube só.
O Maracanã não pode ser do Flamengo, o Maracanã não pode ser do Fluminense, não pode ser do Vasco, não pode ser do Botafogo. Ali tem história dos 4 grandes clubes do Rio. Ali tem história até do América, tem história do Bangu, que foi vice-campeão brasileiro ali, do América em outrora também, quando era um time de elite, quando era um time que incomodava no Campeonato Carioca e ganhava de todo mundo. Então você não pode chegar e deixar o Maracanã por causa de um capricho de um governador que é flamenguista e confunde as coisas. Simplesmente isso, cara. O cara coloca a paixão dele acima da razão e acima de qualquer coisa. Não é dessa maneira. O certo seria ele chamar, por mais que o Vasco vai reformar São Januário e vai ampliar São Januário, por mais que o Botafogo tenha um Engenhão, uma hora ou outra talvez eles precisem jogar no Maracanã para ter um maior público, porque a capacidade de São Januário vai no máximo ali para 47 mil pessoas. No máximo, no máximo. Já teve 40 mil pessoas em São Januário. Eu já fui a jogo com 40 mil pessoas em São Januário. Então 47 mil não é nada. Não é nada. Então, gente, assim, o certo era chegar, o governador chamar os 4 grandes clubes do Rio e fazer um acordo. Dividir ali, cada um vai pagar uma parte de acordo com o que vai usar. Todos vão ter os mesmos direitos e não ele chegar, porque tiveram várias licitações. O Vasco chegou a entrar com proposta superior do Flamengo. Quando o Vasco foi convidado pelo Flamengo na época do Campelo, o Campelo não aceitou, porque o Flamengo queria, tipo assim, olha, eu imponho as regras, eu mando em tudo aqui e você só vai me obedecer. Não é dessa maneira, é igual o Fluminense está fazendo agora, cara. Então, cara, você está rasgando a história do Maracanã do jeito que está sendo feito agora, porque todos os 4 grandes clubes do Rio ali têm uma história gigantesca no Maracanã. Então o Maracanã ele não pode ser comparado com o Morumbi, que sempre foi arrendado pelo São Paulo, desde que eu me entendo por gente. São Paulo sempre teve o Morumbi, o Pacaembu. Pacaembu era usado mais pelo Corinthians. O Palmeiras, apesar do Parque Antártica ser igual ao São Januário, mandava clássicos para lá. O Santos até hoje manda clássico para lá. Onde é que foi jogado o jogo de ontem contra o Palmeiras? Na Vila Belmiro. O Vasco sempre perseguido, sempre não pode ter clássico, não pode jogar com o Fluminense, não pode jogar com o Flamengo, porque o BEP é incompetente, não consegue dar segurança. E qualquer coisa que aconteça em São Januário, nos arredores de São Januário, é motivo para desembargador vir lá da PQP para chegar e querer interditar São Januário, fechar São Januário, né? Então, aqui tem essas bobeiras, infelizmente. Então, você não pode comparar. O Mineirão era Atlético Mineiro e Cruzeiro. São os 2 maiores clubes de Minas. Hoje o Atlético tem a arena dele. Então, o Cruzeiro ficar com o Mineirão, porra, beleza. O Rio de Janeiro, gente, é diferente. Agora que começou, o Engenhão é novo. O Engenhão foi arrendado pelo Botafogo. Tipo, o Engenhão foi usado pro Pan-Americano, depois foi usado para a Copa do Mundo, depois foi usado para as Olimpíadas. Aí o Botafogo arrendou o Engenhão. Então, o Engenhão é um estádio novo. Você não pode comparar a história do Maracanã com o Engenhão. Então, o Mauro César Pereira falou muita besteira. Ele foi muito feliz nas declarações dele, cara. E falar em estádio, falar em São Januário, o gramado de São Januário já está quase pronto, né? E assim, há dúvidas ali se de repente esse gramado, além das 2 partidas que faltam no Campeonato Brasileiro, que o Vasco vai jogar em casa ainda, contra o Mirassol e joga contra o Grêmio fora, joga contra o Mirassol e contra o Inter, né? Não nessa ordem, na ordem contrária, mas enfim, o Vasco vai jogar contra o Inter e contra o Mirassol a penúltima rodada, e estão especulando por aí que pode ser também para o início do Campeonato Brasileiro do ano que vem, porque o Campeonato Brasileiro já vai começar em janeiro, né? Além do Campeonato Carioca. E o potencial construtivo ainda não foi comprado, cara. A empresa aí, a SOD Capital, que conquistou aí, né, na verdade, a preferência de comprar o terreno do Vasco da Gama, o potencial construtivo do Vasco da Gama, renovou aí, eu não sei se é a preferência que se dá o nome, né? Na verdade, prioridade, né? A prioridade da compra era para setembro, foi renovado para dia 12 agora de dezembro, e até agora nada, né? Então a gente não sabe
quando é que vai realmente entrar em reforma o estádio de São Januário. Então a gente tem que aguardar, vamos esperar para ver se realmente essa grama vai ser só para 2 jogos, uma possível final da Copa do Brasil, que eu não acredito o jogo contra o Fluminense em São Januário agora, na semifinal, não acredito nisso. Uma possível final da Copa do Brasil, ou se vai se estender também para o início do ano, para a temporada do ano que vem. Pessoal, olha só, tabela do Campeonato Brasileiro, os jogos de ontem, como foi falado, né, o Urubu ganhou de 5-1 do Sport. E o Sport ali saiu na frente com 1-0 e ali para o final do primeiro tempo, dos 37 ali, minutos ali para frente, o Sport fez 4 faltas, o juiz amarelou 4 jogadores e expulsou 2. Cara, olha, sabe, cara, aí depois disso tudo aí o Flamengo deitou e rolou, empatou o jogo, 2, 3. Eu não vou dizer para vocês que o Flamengo não venceria o jogo, eu acho que o Flamengo venceria o jogo de qualquer forma, porque o Sport já está rebaixado. Mas, cara, 4 cartões amarelos, 4 faltas no primeiro tempo que o Sport fez e 2 expulsos. A segunda expulsão foi ridícula, cara, uma falta normal. Uma falta simples, o cara poderia ter sido chamado a atenção, ser repreendido pelo árbitro. O cara já expulsou direto. Já tinha levado o amarelo, na verdade, levou o segundo, né? Então, é complicado, cara, é complicado. Aí depois eles querem cagar a goma aí, falar alguma coisa aí do estádio, da grama artificial dos outros. Quer aí se meter aí na recuperação judicial do Vasco, nos 80 milhões que a Leila está emprestando para o Vasco. Depois eles querem ficar falando besteira aí, entendeu? Que nem casa eles têm para jogar e tá querendo cagar goma para os outros. Queimaram 10 garotos no CT, dentro de container, ninguém foi preso até agora, ninguém respondeu por nada, as famílias estão lá na penúria, ali perderam seus filhos aí, sofrendo essa dor incrível até hoje. Aí quando a gente fala, vem meia dúzia de idiota falar que chora mais alto, vocês só falam disso, vocês só usam disso. O Bruno Henrique aí é absolvido aí depois de burlar a casa de aposta. Então, cara, eu vou te contar, cara, nada mais me surpreende. Nada mais me surpreende. Outro jogo foi Santos e Palmeiras. Santos 1-0, fez o gol no apagar das luzes, né? Mas antes teve um lance ali capital, aí é que eu falo para você. Eu falei que eu ia chamar a atenção. Vocês lembram do PH naquele jogo contra o Botafogo? Foi contra o Botafogo? Não, contra o Botafogo não. No último jogo agora, acho que foi contra o São Paulo. Vocês lembram do PH agarrando o jogador do São Paulo e o VAR chamando? Por que o VAR não chamou nesse lance aqui do jogo do Palmeiras? Ali estava 0-0 ainda. O Palmeiras fazendo 1-0, se tivesse marcado esse pênalti aqui, ia mudar totalmente a história do jogo, porque o Santos, cara, ia ficar totalmente descontrolado. Com certeza o Santos não empataria aquele jogo. Por mais que o Santos estivesse em cima, jogando com raça, jogando com sangue nos olhos, não iria empatar o jogo, nem tão pouco virar a partida. Cadê? Por que o VAR não chamou esse lance aqui? Porque eu falei que eu ia chamar a atenção, eu falei que eu ia acusar quando eu visse. Aí é o que eu falo da porcaria do critério. O VAR tem jogo que o VAR chama, tem jogo que o VAR não chama. Por que aqui não chamou? Não existe um padrão, não existe um acordo entre os árbitros, não existe um acordo entre a comissão de arbitragem ali para os árbitros ou para o pessoal do VAR chamar em qualquer lance parecido com esse. Cara, fica difícil, cara. Fica difícil você acreditar, fica difícil você não pensar em má fé. Fica difícil, cara, de você acreditar e desacreditar em muita coisa. Entendeu? Então, os jogos de ontem, com isso, na tabela, o Urubu foi para 71, Palmeiras em segundo lugar agora com 68, vai ter que correr atrás, né? E a tabela do Campeonato Brasileiro, pegar ali só a parte ali que interessa ao Vasco, né? O Botafogo está em sexto lugar com 52, o Fluminense em sétimo com 51, o São Paulo em oitavo com 45 e o Atlético Mineiro com 44, aí o Vasco em décimo com 42, ainda querendo chegar ali no G7, no G8, seja lá o que for acontecer. Empatado com o Vasco vem Bragantino, que joga hoje, Ceará, Corinthians, tudo com 42.
E ficar de olho no jogo de hoje, está jogando agora, tá? Bragantino e Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro e Bragança Paulista. Então, o melhor resultado para o Vasco nesse jogo de hoje é um empate, porque tem o Grêmio depois com 40 pontos e o Atlético Mineiro, se ganhar, vai distanciar da gente, né? Então, melhor resultado hoje seria o empate, porque o Bragantino ganhando, ele ultrapassa o Vasco na tabela. E se o Atlético ganhar, ele distancia aí mais ainda do Vasco, vai ficar mais difícil aí para o Vasco alcançar esse G7. Em 14º o Grêmio, como eu falei ainda há pouco, 40 também. No próximo jogo dele, se o Grêmio ganhar, ele vai chegar a 43 pontos, passando o Vasco. Se o Vasco, na verdade, né? Grêmio e Vasco agora no Rio Grande do Sul, jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos, o Vasco vai ter um monte de problemas, um monte de desfalque para esse jogo contra o Grêmio, né? E por causa dos jogadores convocados, de todos os jogadores convocados ali, o único que jogou pela sua seleção foi o Carlos Cuesta, que jogou os primeiros 45 minutos, sofreu um pisão no braço, inclusive, mas acho que não foi nada grave, mas foi substituído no segundo tempo. PH não teve chance, Puma Rodrigues na seleção uruguaia não teve chance, e o Andrés Gomes também na seleção colombiana não teve chance. E na terça-feira, dia 18/11, esses jogadores aí vão entrar em campo pelas suas seleções de novo. O PH entre Brasil e Tunísia às 16h30. O Puma Rodrigues pelo Uruguai contra os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, às 21 horas. E o Andrés Gomes e o Carlos Cuesta pela seleção colombiana contra a Austrália às 22 horas. Vamos ver se eles vão ter chance, né? Porque foram convocados para quê, né? À toa, para ficar no banco de reserva. O cara botou o Éder Militão para fazer a lateral direito, o Ancelotti, e depois ele colocou o Wesley no lugar na lateral direita e deixou o PH no banco. O PH não teve oportunidade dessa vez. E vamos ver, porque se o Ancelotti estiver realmente fazendo testes, né, o certo é que ele deu alguma oportunidade para o PH na partida que vem no dia 18. Em virtude de todas esses desfalques contra o Grêmio, na quarta-feira, o Vasco pode entrar com a seguinte escalação: Léo Jardim, na lateral direito, Tietchan improvisado, no meio ali, na zaga, Hugo Moura improvisado também, Robert Renan e Lucas Piton na lateral esquerda. O meio ele deve formar com Barros, Thiago Mendes, a bela adormecida, finalmente vai acordar, vai começar uma partida, vamos ver como é que vai ser, e o Felipe Coutinho. Nuno Moreira, Ryan e Verratti, o centroavante. Então, Vasco com vários desfalques aí contra o Grêmio. Uma partida de 6 pontos, que se o Vasco perder, ele perde a 10ª colocação para o Grêmio. Além do jogo de hoje entre Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, que se algum dos dois ganhar aí, né, o Red Bull pode passar o Vasco. Então, o Vasco pode, com a derrota, pode acabar até na 12ª posição. E o Vasco cheio de desfalque aí contra o Grêmio. Gente, olha só, o jogador Lincoln, estou botando a foto dele aí agora, o jovem da base, o grande zagueiro Lincoln ali, está emprestado no Volta Redonda, falando, né, desses desfalques todos, né? O Lincoln está emprestado no Volta Redonda, ele só foi relacionado ontem, no empate de 0-0 contra a Chapecoense. Volta Redonda caiu para a Série C, e o Lincoln tá lá perdido no Volta Redonda lá, não era nem relacionado, ele só ganhou oportunidade ontem. Ora, será que valeu a pena emprestar o Lincoln pro Volta Redonda para ganhar rodagem, cara? Será que nesse momento ele não seria útil pro Vasco, já que o Vasco está sem os dois zagueiros? Será que ele é pior do que o Lucas Oliveira, do que o Lucas Freitas? Será que ele é pior do que o Hugo Moura? Eu não sei, cara. São certas atitudes da diretoria que eu, sinceramente, eu não consigo entender. Olha, o Matheus França, ele vai ser preservado, ele não vai jogar mais na volância do Vasco, tá? O pessoal vai dar uma preservada nele, ele não vai ser relacionado, talvez até ele seja, vão fazer uma preparação melhor com ele, mas talvez assim, ele não entre, né, no decorrer das partidas, principalmente como volante, como o Diniz tem colocado ele. Finalmente o Diniz acordou e percebeu que o Matheus França, ele não é volante, ele é bem atacante, ele é do meio para frente. Isso aí eu já cansei de falar também.
Então o Diniz não vai colocar ele mais como volante, ele vai ser preservado, vão fazer um trabalho especial aí com o Matheus França, para que ele possa, né, quando for necessário, quando precisar do futebol dele aí, ele poder entregar um futebol aí com mais qualidade, porque até agora o Matheus França não disse para o que veio não, tá? Jogadores a serem negociados, que estão com um contrato aí longo aí, que o Admar Lopes vai ter que trabalhar, ó, com afinco, para tentar aí desafogar um pouco a folha de pagamento do Vasco. Jean David termina o contrato dele no mês 6 de 2026, é o mais recente. O Lucas Oliveira e o Riquelme do mês 12 de 2026. Garré, Cocão, Lucas Freitas e Vitor Luiz, mês 12 de 2027. O Vasco não vai querer contar com esses jogadores. O Vasco não tem esses jogadores aí para contar aí para a temporada seguinte. Mas eu dava uma oportunidade aqui pro garoto Riquelme, cara. Eu ainda seguraria o Riquelme, dava uma oportunidade para ele aí no Campeonato Carioca, para ele mostrar alguma coisa, para ver se de repente ele... Eu acho que esse garoto não teve muita chance no Vasco, não. É outra coisa injusta, é uma outra injustiça, igual o Lincoln, igual o JP, igual aconteceu com o Cauã Barros, com o Riquelme também. A gente também não tem reserva na lateral esquerda, só tem o Vitor Luiz. E eu creio que o Riquelme poderia ter mais oportunidade no time, né? Tem o Leandrinho também aí, que volta e meia convocado para a seleção sub-20 e quase não tem oportunidade. São certos critérios aí dentro do Vasco, aí, dentro da comissão técnica, que eu não consigo entender. Agora os outros ali, por mim, pode ir embora amanhã. Só que tem jogador aí com contrato até 2027, outros até no final de 2026, vai ser complicado. O Vasco vai ter que emprestar esses jogadores aí. O Jean David está sentado em cima do contrato, né? Acho que se depender dele, ele não sai, nem por empréstimo, nem por nada. Ele não vai querer aceitar a proposta. Vai curtir o Rio de Janeiro, ganhando um din-din bacana e ali quietinho, né? Só treinando todos os dias, né? Ou treinando à parte, né? Com certeza deve estar acontecendo. Esse é o vídeo de hoje, pessoal, de domingo. É o único vídeo de domingo hoje, porque não tem né, umas notícias aqui, mais ou menos aí que eu dei aqui para vocês e tudo, notícias aí corriqueiras do dia a dia, nada assim de tão relevante assim, né? Então, eu vou procurar fazer assim só um vídeo por dia mesmo, porque acho que 2 vídeos aí tá sendo muita coisa. Eu creio que meu público aí tenha tempo aí só para ver um vídeo só. Vou botar uns cortes aqui de vez em quando para a galera aí absorver melhor, tá? Então, bom final de semana para vocês, bom final de domingo, uma boa semana que vai começar agora. Amanhã tem que acordar 4 horas da manhã para fazer o meu exame, para fazer exame não, para fazer a minha consulta, né? Vamos ver o que vai dar. Eu trago aqui para vocês notícias aqui do veredito. E fique com Deus. Saudações vascaínas. Vitória, Vasco!